Olá, eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós resolveremos alguns exercícios complementares sobre energia e quantidade de movimento. Esse primeiro exercício diz assim: um pequeno vagão deslocando-se sobre trilhos realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde H1 e H2 são os desníveis do trajeto. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C pelo peso do carrinho e pela reação normal exercida pelos trilhos sobre o vagão correspondem respectivamente a essa aí, ó. A gente tem que lembrar de duas coisas. O trabalho da força-peso é sempre a força-peso vezes a diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, olhando lá na figura, o carro sai do ponto A e chega ao ponto C. Só que para ele ir do ponto A ao ponto C, ele passa por um desnível, né? O vagão, ele vem na horizontal, cai, entra aí num desnível e depois sobe. Esse desnível, que é lá no ponto B, tem uma altura H1. E a altura do ponto C é H2. Só que o trabalho da força-peso só importa a diferença de altura entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Não importa por onde ele passa. Então aí a diferença de altura vai ser só entre o ponto A e o ponto C. Não precisa considerar aí o ponto B. Então o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes a altura, que nesse caso é somente H2. Tem que ser negativo, por quê? Porque o carrinho está subindo e o peso está para baixo. A força-peso atua sempre para baixo. Como o carrinho está subindo, a força tem sentido oposto ao do deslocamento, então aparece sinal de menos. Por outro lado, o trabalho da força normal é sempre zero, porque a força normal tem como característica formar um ângulo de 90 graus com a trajetória. Então, como o ângulo é 90 graus, o trabalho exercido por essa força vai ser sempre zero. Então a alternativa correta dessa questão é a letra D, menos pH2, que é o trabalho da força-peso, e zero, que é o trabalho da força normal.